Na aula de hoje a gente vai ver substituição trigonométrica, que acabou que não deu pra gente ver, né? E vamos lá. Essa técnica, ela vai ser utilizada para as integrais indefinidas, onde o integrado vai aparecer uma dessas três situações, que no caso seria a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, ou a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, ou até mesmo a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Aí, a partir dessas três situações que pode aparecer na integral, nós podemos utilizar o método da substituição trigonométrica. E aí, no primeiro caso, que a gente vai ter aqui a integral da função da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx, a gente pode utilizar duas formas de aplicar essa substituição trigonométrica, que no caso seria a gente denotar o x como a vezes o cosseno de θ, e o dx, consequentemente, vai ser menos a vezes o seno de θ de θ, porque a gente deriva aqui o cosseno e a gente vai obter o menos seno, por isso o sinal aqui antes do a. Ou então a gente pode utilizar aqui o x sendo igual a vezes o seno de θ. Quando a gente derivar o seno, a gente obtém o cosseno de θ. Aí, no caso, o dx vai ser igual a vezes o cosseno de θ de θ. Nessa situação da primeira, em particular, eu opto por utilizar esse segundo meio aqui, né? Porque ele não apresenta esse sinal aqui e na hora de estiver calculando, não vai precisar ser manipulado o sinal, né? Então, não corre o risco de a gente obter algum erro na parte do sinal. Eu utilizo ela. Mas aqui na parte de como desenvolver a raiz, né? A raiz que vai ter sempre lá na integral, eu utilizei esse primeiro termo aqui. No caso, a gente utiliza ali o valor do x. No caso, a gente vai substituir aqui o valor do x, que no caso vai ficar, então, a raiz de a ao quadrado menos a vezes cosseno de θ ao quadrado, né? A gente só literalmente substitui o x. Como a multiplicação, a gente pode colocar o a ao quadrado para dentro. Então, a gente vai ter a raiz de a ao quadrado menos a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. E como a gente tem aqui o a se repetindo duas vezes, tem como colocar ele em evidência. Aí, colocando em evidência, a gente vai ter a raiz de a ao quadrado vezes 1 menos o cosseno de θ de θ. Cosseno ao quadrado de θ, né? E aí, essa expressão aqui de dentro, dá pra gente utilizar a propriedade da relação fundamental da trigonometria, que no caso seria o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Para a gente obter essa expressão aqui de dentro, seria só a gente fazer, no caso, o seno ao quadrado de θ igual a 1. A gente passa o cosseno para o outro lado, a gente vai ter o cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente tem aqui essa expressão, né? A gente tem a expressão que a gente encontra aqui. Então, isso aqui é igual ao seno ao quadrado de θ. Então, a gente só substitui, que no caso vai ficar a raiz de a ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Podemos dividir isso aqui em duas raízes, que vai ficar a raiz de a ao quadrado vezes a raiz de seno ao quadrado de θ. E o resultado seria o módulo de a vezes o módulo do seno de θ. Juntando isso aqui em um só módulo, a gente teria o módulo de a vezes o seno de θ. E essa aqui seria a resposta do desenvolvimento da parte da raiz da primeira etapa. Aí, a partir disso que a gente estudou aqui, nós podemos aplicar em um exemplo. Aqui a gente tem o exemplo, né, que no caso é a integral da raiz de 4 menos x ao quadrado dx. E nós podemos reescrever essa integral sendo a integral da raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x ao quadrado. E também a gente já pode logo denotar ela de i, né? Não podemos esquecer o dx. Como dito, né, eu prefiro utilizar o segundo método da substituição trigonométrica. Então, assim, fazendo o x sendo igual a, né, que no caso é 2, vezes o seno de θ. E o dx a gente vai ter sendo 2 vezes o cosseno de θ de θ.
Então, agora a gente vai aplicar o x e o dx nessa parte da integral. Então, a gente vai obter o y igual à integral da raiz quadrada de 2 ao quadrado menos o valor de x, que seria 2 vezes o seno de θ ao quadrado, vezes 2 vezes o cosseno de θ dθ, que no caso é o valor de dx que a gente obteve, né, através da substituição trigonométrica. Colocando o ao quadrado para dentro ali naquela parte da multiplicação, a gente vai obter a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de θ, multiplicado por 2 vezes o cosseno de θ dθ. Aí, vocês podem notar que a partir disso a gente obtém duas expressões do 2 ao quadrado. Então, a gente coloca ele em evidência, assim como a gente colocou o a. Então, a gente vai ter o 2 ao quadrado vezes 1 menos o seno ao quadrado de θ, vezes 2 cosseno de θ dθ. Aí, nós vimos lá, né, naquela parte da teoria, que isso ali entra na parte da relação fundamental da trigonometria, esse 1 menos o seno ao quadrado de θ, que no caso, ele vai ser igual ao cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente vai substituir, né, ali naquela parte, então a gente vai obter a integral da raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ, multiplicado por 2 vezes o cosseno de θ dθ. E agora a gente pode dividir em duas raízes, né? Então, a gente vai ter a integral da raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, vezes 2 vezes o cosseno de θ vezes dθ. Aí, a gente pode pegar as respostas das raízes, né? Que a gente vai ter a integral de 2 vezes o módulo do cosseno de θ vezes 2 vezes o cosseno de θ dθ. Agora, a gente vai considerar esse módulo do cosseno de θ sendo maior ou igual a zero, né? Que é para a gente poder multiplicar ele com esse outro cosseno de θ que a gente tem ali. Então, considerando o módulo de θ maior ou igual a zero, vamos ter a integral de 4, né? Porque a gente multiplica os 2 vezes 2, 4 cosseno ao quadrado de θ dθ. Pelas regras que a gente tem da integral, a gente pode colocar a constante para fora. Então, ali vai ficar 4 vezes a integral do cosseno ao quadrado de θ. E aí, a gente vai aplicar aqui uma identidade trigonométrica da relação fundamental da trigonometria, para a gente poder obter a integral desse cosseno ao quadrado de θ. Essa identidade trigonométrica é a seguinte, né? A gente vai ter o cosseno de 2θ igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ menos 1. Aí, a gente vai passar esse menos 1 para o outro lado, onde a gente vai obter o cosseno de 2θ mais 1 igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Passando esse 2 dividindo, a gente vai ter o cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Aí, a gente pode só substituir ali na parte da integral, que aí agora a gente vai conseguir ter conseguir desenvolver a integral. Então, a gente vai botar lá o cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2 dθ. A gente pode colocar essa constante para fora, né? Se vocês notarem, ali vai ter 1 meio, né? Multiplicando. Então, a gente coloca ele para fora. Então, vai ficar 4 vezes 1 meio vezes a integral do cosseno de 2θ mais 1 dθ. Fazendo essa multiplicação ali, a gente vai obter 2 vezes a integral do cosseno de 2θ. E a gente vai dividir essas integrais também. Aí, a gente obtém mais 2
vezes a integral de dθ, né? Que no caso seria a parte do 1zinho ali, né? Que a gente não necessariamente precisa colocar o 1. Aí agora a gente vai resolver essa primeira integral, que no caso é a integral do cosseno de 2θ dθ, que a gente aplica uma substituição simples nela, né? A substituição simples, a gente vai aplicar o u sendo igual a 2θ. Então, a gente vai obter o du sendo igual a 2 vezes o dθ. Então, du dividido por 2 é igual a dθ. E no pai integral, a gente vai ter a integral do cosseno de u vezes du dividido por 2. A gente vai colocar essa constante para fora, então a gente vai ter 1/2 da integral do cosseno de u du. E aí a gente consegue resolver essa integral do cosseno de u du. A gente vai ter 1/2 vezes o seno de u. Aí a gente já tem a resposta dela e a gente pode voltar a variável, né? No caso, colocar o 2θ no lugar do u. Aí, indo para a integral principal que a gente quer, a gente vai ter o 2 vezes 1/2, né? Que, no caso, é a resposta. 2 vezes 1/2 de seno de 2θ. Mas, resolvendo essa integral ali, a gente sabe que θ, quando derivado, a gente vai obter 1. Então, vai ser 2 vezes θ. Fazendo só essa multiplicação ali, que vai dar numa divisão, a gente vai obter o seno de 2θ mais 2θ. Só que a gente não quer a integral na variável θ. A gente quer a integral na variável x, porque a gente começou ela na variável x. Mas como a gente volta para essa variável? Nós vamos voltar para essa variável com a parte que a gente aplicou a substituição trigonométrica. Vocês lembram? A gente denotou o x sendo 2 seno de θ, né? Então, a gente vai utilizar esse x sendo igual a 2 seno de θ, para a gente poder encontrar a resposta dessa integral em função de x, né? Então, sabemos que x é igual a 2 vezes o seno de θ. Então, o seno de θ é igual a x dividido por 2, né? Porque é só passar o 2 dividindo. E a partir desse seno de θ, nós vamos poder construir um triângulo retângulo, né? Onde a gente pode aplicar o seno de θ. Então, a gente vai criar o triângulo retângulo, onde a gente vai ter como ângulo o θ, né? E aí, a gente sabe que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, onde é o cateto oposto, eu vou colocar x, e onde é a hipotenusa, eu vou colocar 2. Só que, se vocês notarem, a gente tem um lado do triângulo que a gente não sabe o que é. Então, a gente vai aplicar Pitágoras, né? A gente vai botar 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais, eu não vou denotar ali de y, né? Y ao quadrado. 2 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a y ao quadrado. E a raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a y. Então, a gente já encontrou o outro lado do triângulo que a gente não sabia. E a partir dele, a gente pode obter o cosseno de θ, né? Que, no caso, o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente acabou de descobrir o cateto adjacente e a hipotenusa nós já sabia. Então, é só substituir ali, que a gente vai obter exatamente isso aí. Só que, se vocês repararem bem, lá naquela hora que a gente descobriu, nós descobrimos o seno de 2θ. A gente não descobriu aí o seno de θ. Só que lá em cima a gente só tem o seno de θ. Mas como eu vou descobrir esse seno de θ? Eu vou aplicar novamente uma relação fundamental da trigonometria para a gente poder descobrir o valor desse seno de 2θ. Que, no caso, a relação da trigonometria vai ser essa daqui. O seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. A gente já sabe esses valores, então a gente vai só substituir. Então, a gente vai ter o seno de 2θ igual a 2
vezes x dividido por 2, né, que é o valor de seno de θ, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos, no caso, 2 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 2. Operando isso aqui, a gente vai obter o seno de 2θ igual a 2x vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 4. Mas dá pra gente simplificar, e aí a gente vai obter x raiz de 2 dividido de 2 elevado a 2 menos x ao quadrado dividido por 2. Então, a gente obteve o valor do seno de 2θ. Mas lá a gente também tem um θ, né? E a gente não sabe o valor de θ. Mas para descobrir o valor de θ, a gente só aplica o arco cosseno, ou até mesmo o arco seno. No caso dessa circunstância, como a gente estava utilizando seno, eu optei por aplicar o arco seno. Então, θ é igual ao arco seno de x dividido por 2. Agora, nós já sabemos o valor de seno de 2θ e a gente sabe o valor de θ. Então, basicamente, seria a gente substituir. Portanto, a integral, que eu denotei como I, é igual a o valor de seno de 2θ, que seria x vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 2, mais 2 vezes o θ, que no caso o θ é o arco seno de x dividido por 2. Mas a gente não pode esquecer de colocar a constante, então aí teria mais c, onde c é uma constante. E assim a gente finaliza, e é dessa maneira que a gente vai encontrar o resultado de uma integral através da substituição trigonométrica.